Muito boa tarde a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países, lá em Cadereyta, na congregação que pastoreia o reverendo Oscar Carrillo, no México, onde se encontra o missionário Miguel Bermúdez Marim, e em todo lugar que estiver conectado, nesta ocasião, hoje, sexta-feira, 29 de novembro deste ano 2024. Buscamos no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 7 em diante, onde nos diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. E isso de que subiu, que é, senão que também havia descido primeiro às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí à esquerda desenha uma estrela de Davi. E também, nesta outra Bíblia, desenha uma pedra angular e as eras. Aí à esquerda, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí, nesse espaço ele escreve Efésios 4:30 e à direita desenha uma pedra angular e as eras, para que já não seamos niños flutuantes, llevados por doquiera de todo viento de doutrina, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E aí desenha uma estrela de Davi à direita. A estatura da plenitude de Cristo. Esse é o tema que estaremos escutando e vendo para essa ocasião, que foi pregado em sábado 18 de julho de 2009 em Bogotá, Colômbia. Podem sentar, por favor. Na mensagem, a vinda do Messias, pregada pelo Dr. William Soto Santiago em 16 de novembro de 2012 em Buenos Aires, Argentina, nos diz a vinda do Messias, a vinda do Senhor, a vinda do anjo do pacto. Esse é o maior mistério prometido para ser cumprido no último dia, do qual se falou mais do que da primeira vinda de Cristo. Mas para a primeira vinda de Cristo foram dados mais detalhes claros, como que nasceria de uma virgem, que nasceria no meio do povo hebreu, da tribo de Judá e da descendência de Davi, e que nasceria em Belém da Judeia, e todas essas coisas. Mas, para a segunda vinda de Cristo, da qual há mais profecias, mas é mais secreto, menos explicação. Não diz será ou verá ou tal coisa. Não há detalhes, mas sim profecias. Se profetizou, se falou mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda de Cristo. No livro dos selos, na página 448, nos diz:
Na metade da página diz: então o oitavo capítulo somente revela a cena do sétimo selo, e a parte da cena não há outra coisa revelada. E isso não tem nada a ver com o capítulo 7. A revelação do sétimo selo é completamente sem palavras. E, se tivesse o tempo, quero ver alguns exemplos. Poderia lhes mostrar como é que desde lá, desde o Gênesis, este sétimo selo, e ele escreve segunda vinda de Cristo em cima, e à direita escreve sem palavras, um pouquinho mais acima aí dessa frase, à direita, este sétimo selo vem sendo anunciado. Estes selos apareceram desde o princípio. Agora vejam o que nos diz o nosso irmão William aqui, que não há muitos detalhes, mas sim profecias. Se profetizou mais, se falou mais a segunda vinda do Senhor. Desde quando? Desde o Gênesis. Diz, se lembram como vimos as coisas essa manhã? E agora note bem como apresentamos isto. E encontraremos que ao chegar ao sétimo selo, ali termina. No princípio desse parágrafo que estamos lendo, aí nessa página 448, à esquerda, aí, começando esse parágrafo, escreve Apocalipse 8:1. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Esse é o sétimo selo de Apocalipse capítulo 8, versículo 1. E são os trovões. O que é Apocalipse 8? Os trovões, a voz do anjo forte que desce do céu em Apocalipse, capítulo 10, que falará com essa voz como quando um leão ruge, e 7 trovões emitirão suas vozes, revelando esse mistério, e dando assim a fé aos crentes em Cristo, para serem transformados e levados com Cristo a ser das bodas do Cordeiro. Esse mistério vai ser aberto na terceira etapa. Quando vai ser aberto esse mistério, diz aí nosso irmão William? Na terceira etapa. E o que é que Deus estará realizando neste tempo final, no cumprimento dessa profecia? Pois dando a conhecer o sétimo selo. Tudo está se cumprindo conforme a como foi profetizado. Esse mistério vai ser aberto na terceira etapa mencionada pelo reverendo William Branham, da qual dá uma amostra no ministério do reverendo William Branham. Ou seja, a amostra que deu foram as 5 manifestações do poder de Deus, diz, e depois, no meio da igreja, vai se manifestar. Vai ser manifestada a terceira etapa em toda a sua plenitude. Por isso ele dizia, o que vocês irem parte. Diz onde? Ao reverendo William Branham foi mostrado que será em uma carpa catedral. Veja, no livro de citações, na página 119, eu vou ler aqui do livro que se colocou uma parte que aqui neste outro livro que o nosso irmão William usava não está. Uma porçãozinha aí, neste parágrafo, e aqui no livro que vocês têm, essa versão sim está completa, o resumo, ou seja, o extrato. E vamos vendo aqui, eu tenho aberto o que ele usava pelos escritos ali, mas vou ler então aqui, dessa versão que tem, para lê-lo, todo o conteúdo desse extrato de uma vez, porque aqui há umas pausas em reticências onde o editor colocou aí outro um pouquinho mais adiante do que ele vem falando, mas aqui está de uma vez. Assim que vamos ir vendo e vamos ir lendo aí os escritos também. Vejam, diz, página 119, parágrafo 1057. Assim que agora vou lhes dizer algo que não disse em todo este tempo.
E é que a coisa que estivemos esperando por tanto tempo, por muitos anos, 4 ou 5 anos, pode ser mais, a terceira etapa agora foi vindicada. E eu estou seguro que você sabe o que é. Agora recorde, nunca haverá uma imitação disso, porque não pode havê-la. E ele escreve em cima, não haverá personificações em cima do parágrafo. E também em cima do parágrafo ele escreve a fé de rapto para a noiva, a igreja e os perdidos. A terceira etapa e o aperto. Ele escreve aí em cima, agora está em existência. E eu fui admoestado disso, que em breve, agora, neste mesmo tempo, acaba de acontecer para poder identificar sua presença entre vocês, vem? Mas não será usado em grande maneira até que este conselho comece com seu aperto. E quando fizer, quando isso acontecer, os pentecostais e demais quase podem imitar qualquer coisa que se pudesse fazer. Mas quando chegar esse tempo, quando vier o aperto, então vocês verão o que viram temporariamente. E aqui no livro de citações ele, como fica na parte de baixo aqui dessa parte, aqui na outra versão fica mais para cima, aí embaixo ele escreve quarto Elias. Ou seja, essa manifestação de Deus nesse tempo era temporária, ou seja, em parte, na manifestação do Espírito Santo no irmão Branham, o qual o Espírito Santo estava operando o ministério de Elias em sua quarta manifestação. Por isso ele escreve aí quarto Elias. O que viram temporariamente ser manifestado na plenitude do seu poder. Vem? O que vocês viram em parte, diz o irmão Branham, vocês o verão já manifestado na plenitude do seu poder. Vem, agora eu tenho que continuar na evangelização. E aí ele escreve, Elias continua a evangelização. Assim como fui comissionado ao princípio, assim tenho que continuar. Portanto, vocês tiveram a palavra e vocês sabem que devem esperar e como se manter firmes. Eu tenho que continuar na evangelização. E, meus amigos, fiquem quietos e simplesmente sigam em frente, pois a hora se aproxima rapidamente, vem? Quando algo vai ser feito. Agora vocês poderão ver algumas coisinhas estranhas acontecendo comigo, nada pecaminoso, não me refiro a isso, mas me refiro que é algo diferente para a tendência normal. Porque onde cheguei agora, no ministério, estou me detendo aqui, observando esse lugar e esperando o tempo para usá-lo. Que lugar? Já sabemos qual é. Para que para usá-lo? Ou seja, para realizar tudo correspondente a essa obra que se estaria realizando nesse tempo, nesse lugar, diz, mas vai ser usado. E todos sabem isso, pois tão certo como a primeira foi identificada, assim mesmo a segunda foi identificada. E se vocês pensam com cuidado, vocês que são espirituais, como a Bíblia diz, isso é para aquele que tem sabedoria. E em cima de sabedoria escreve Moisés e Elias. Porque vejam, a fé de rapto é a revelação que os trovões trazem, e os trovões são falados pelos ministérios de Moisés e Elias. Portanto, esse instrumento, onde o Espírito Santo está operando os ministérios de Moisés e Elias, é a sabedoria de Deus divina, a qual está dando ao povo a noiva essa fé de rapto. Isso é para aquele que tem sabedoria. Ele escreve Moisés e Elias. A terceira está devidamente identificada. Vem? Nós sabemos onde está. Assim que a terceira etapa está aqui. É tão sagrado, volta e escreve Moisés e Elias. Agora recordem nos selos. Ele fala de tudo isso também. Vejam, continua dizendo, é tão sagrado, ele escreve Moisés e Elias, que não devo dizer muito sobre isso. Como ele me disse no princípio, disse, disso não digas nada. Vocês recordam isso anos atrás? Ela fala por si mesma.
Aí em cima, na margem em cima, escreve para os perdidos, a igreja e a noiva. E escreve, a terceira etapa fala por si mesma. Vem? Mas vocês, eu tratei de explicar as outras e cometi um erro. E aí à esquerda, para cima, ele escreve, eu cometi um erro. Essa será a coisa que, na minha opinião, não digo que o Senhor me disse isso. Isso será o que começará a fé para o rapto. E escreve fé de rapto, 2 vezes aí, de uma vez. Fé de rapto. Fé de rapto. Escreve primeiro fé de rapto e depois fé para rapto. Aí, de uma vez aí. Fé de rapto, fé para rapto. Agora vejam que o que é que começará? A fé de rapto, a fé para o rapto, o cumprimento da terceira etapa, o cumprimento da visão da carpa, que ia começar em uma forma progressiva. Ia começar, ou seja, diz, começará a fé de rapto, porque iria ir Deus dando a revelação à medida que o Espírito Santo fosse nos dando todo esse ensinamento, todo o conteúdo, toda a revelação do sétimo selo. Isto será o que começará a fé para o rapto para ir. Vem. E isso, eu terei que ficar calado por um tempinho. Agora recordem, e os que escutam essa fita, vocês poderão ver uma certa mudança no meu ministério desde agora. Decaindo, não se levantando, decaindo. Estamos na era agora e não pode ir mais além. E ele escreve, eu minguarei, e ele crescerá. O que nos falou no livro dos selos, na página 474, embaixo diz, eu não sei quem será, nem o que vai acontecer. Não sei, somente sei que esses 7 trovões contêm um mistério, por cuja razão houve silêncio no céu. Todos entendem? Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça essa grande pessoa que estivemos esperando. Agora vejam, na página 134, veja, ele diz, talvez apareça essa grande pessoa que estivemos esperando. E na página 134, quando ele nos fala do Espírito Santo, o qual aí está dizendo que também virá, e em que forma vai vir, vejam, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa. Aqui neste livro ele escreve igual anjo, mas vejam, é o instrumento, o véu de carne, onde o anjo do Senhor, o Espírito Santo, estaria encarnado. Aqui diz o irmão Branham, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, o que é que ele está aqui na 474 anunciando? Está anunciando que esse que vem depois dele é o cumprimento da segunda vinda do Senhor. Como João, quando apresentou Jesus, ele disse, ele crescerá e eu minguarei. Convém ao precursado crescer e ao precursor minguar. Agora vejam vocês que era aqui no sétimo selo, que ele aqui no sétimo selo já fala um pouquinho mais claro. E no primeiro selo ele nos está falando dessa pessoa onde o Espírito Santo se encarnaria e que seria Jesus Cristo, ou seja, o Espírito ministerial de Jesus. Ou seja, é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Talvez 474, onde estávamos, talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça essa grande pessoa. E aí está
Quem é essa pessoa? O Espírito Santo encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Entendem? Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça essa grande pessoa que estivemos esperando, onde diz, talvez seja agora o tempo e a hora, ele escreve em cima a hora. Talvez este ministério pelo qual tratei de converter as pessoas à palavra serviu de fundamento. E escreve à direita aí fundamento. Se assim é, então os estarei deixando para sempre. Não haverá dois aqui ao mesmo tempo. E mesmo se assim fosse, ele crescerá e eu minguarei. Eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver o que é. Eu vi se abrir até onde eu vi. Agora vejam o que continua dizendo aqui, no livro de citações onde paramos, na página 119, parágrafo 1057. Estamos na era agora e não pode ir mais além. E aí que ele escreve, à direita eu minguarei, e ele crescerá. Temos que esperar por um minuto mais que isso aconteça aqui para alcançá-lo. E então vem o tempo, mas está completamente identificado. Está chegando um tempo em que essa nação vai exercer todo o poder que a besta teve antes dela, ou qual era a Roma pagã quando se converteu na Roma papal. Vem que essa nação fará isso. Apocalipse 13 explica claramente. O cordeiro subiu da terra, a outra besta subiu do mar. Aglomerações e multidões de pessoas. Este cordeiro subiu de onde não havia pessoas. Um cordeiro representa uma religião. O cordeiro de Deus, reticências, e recordem, falava como um cordeiro, era um cordeiro. E depois do período de tempo, recebeu poder e falou como um dragão. E exerceu todo o poder que o dragão tinha antes que ele. E o dragão é Roma sempre. Quem é o dragão? Roma. Não vem? Uma denominação romana, uma marca, uma denominação protestante, a imagem da besta. Qual é? A denominação romana? Vejam, uma marca. E a imagem da besta, uma denominação protestante, formando um poder que forçará todos os protestantes como uma união. Você terá que estar neste concílio de igrejas, ou não poderá ter companheirismo. Na era de Filadélfia, no livro das eras, não fala de tudo isso, da hora da tentação, ou não poderá ter companheirismo. Bom, isso é praticamente dessa maneira agora. Você não pode ir a uma igreja e pregar a não ser que tenha um cartão de companheirismo ou alguma identificação. E agora, pessoas como nós vamos ser cortados completamente de tudo isso. Exatamente, porque eles não poderão fazê-lo. Se está apertando. Então, quando chegar esse tempo e a pressão chegar a tal grau de que vocês sejam expulsos pela pressão, então vigiem. O que eu estou a ponto de dizer em uns minutos. Vigiem a terceira etapa, então, vem? E será absolutamente para os totalmente perdidos, mas será para a noiva e a igreja. Agora vejam aqui o que nosso irmão William está nos dizendo na mensagem que estamos lendo, a vinda do Messias. Diz, e depois no meio da igreja vai se manifestar, vai ser manifestada essa terceira etapa em toda a sua plenitude. Onde? Ao reverendo William Branham foi mostrado que será em uma grande carpa catedral, portanto, em algum lugar vai aparecer. E, portanto, isso é um projeto divino no qual estará trabalhando a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esses verão a vinda do Senhor, esses verão o sétimo selo, que é a vinda do Senhor no último dia. Quem verão a vinda do Senhor? Quem verão o sétimo selo? Os escolhidos. Agora, por isso que ele disse, quando vocês virem a esse profeta mensageiro, vamos buscá-lo aqui no escrito que ele nos deixou.
o qual foi escrito em 13 de agosto de 2017, ele diz: quando virem esse profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias. Veja, quando virem esse profeta mensageiro do sétimo selo. Agora veja que ele disse: esses verão a vinda do Senhor, esses verão o sétimo selo. Isso foi em 2012 aqui. Quando ele regressou aí, em 2017 já se estava restaurando e escreveu essas linhas e vejam, nos fala exatamente o que ele tinha dito, que iria acontecer no cumprimento da terceira etapa da visão da carpa. Quando virem esse profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias. Que profecias? As que foram faladas desde o Gênesis até este tempo, cumprindo as profecias da terceira etapa, na visão da grande carpa catedral. E aí me verão de novo. Usamos muito. Que Deus abençoe. Onde veriam de novo o Espírito Santo operando em um homem, os ministérios correspondentes ao cumprimento da visão da carpa? Ou estariam vendo em uma grande carpa catedral. Aí estariam vendo novamente o Espírito Santo operando, atuando, encarnado, nesse instrumento, na pessoa de Jesus Cristo. Tão simples assim. E depois veremos a todos que vão ressuscitar na ressurreição. E aí estará também nosso amado irmão William Souto Santiago e todos os mensageiros das eras e seus grupos. Vem o simples que é tudo? Agora continua dizendo, é um mistério. Como virá, e quando virá e onde virá, e como vão ser os detalhes. Isso está na mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado, onde Ele nos fala, isso está na página 14, e no livro de citações, essa porção desse extrato está na página... Vamos ver aqui. Está na página 106, parágrafo 923. Aí nos fala isso que está nos falando aqui nosso irmão William. Diz, é um mistério, como virá, quando virá e onde virá, e como vão ser os detalhes. Isso vamos conhecer quando se abrir esse sétimo selo no último dia, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a que tem a promessa da vinda do Senhor para a nossa transformação. Assim que vão estar conosco em corpos glorificados os santos do Novo Testamento e, todos juntos depois, iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, temos que estar vigiando sua vinda. Agora vejam, se Ele nos diz que temos que estar vigiando pela sua vinda, vejam nas mensagens que nos pregou o Dr. William Souto Santiago, em várias mensagens, ele nos fala, vejam nesta, vamos ler essas três, onde ele nos dizia, vejam, em 2004, que foi o tema do céu, estão nos apressamos, façamos tudo rápido e bem feito. 4 de dezembro de 2004, vejam, diz, agora podemos ver o porquê ainda a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, vindo e ressuscitando os mortos em Cristo e nos transformando a nós que vivemos, podemos ver porque ainda não se cumpriu. Vê? Porque ainda há pessoas que têm que ser chamadas e colocadas no corpo místico de Cristo. E vejam, em 2005, em 4 de maio, em Talcahuano, no Chile, também aí nos diz, ainda Cristo está no céu, em seu trono de intercessão. Ainda a segunda vinda de Cristo não se realizou. Vem? Ou seja, ainda, esse ministério messiânico não estava em operação no instrumento correspondente ao cumprimento da vinda do Senhor.
Ainda a segunda vinda de Cristo não se realizou. Ainda a vinda do anjo forte não se realizou. Porque Cristo ainda está no trono do Pai fazendo intercessão com o seu sangue. Ele está como sumo sacerdote até que tenha entrado a sua igreja até o último escolhido. E também, em 1º de março de 2013, intitulado A Mensagem do Sinal do Filho do Homem, aí também nos fala, e para esse tempo, ainda a manifestação desse anjo, que era diferente dos demais, que tem o 7º selo, não tinha se realizado em carne humana no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E está falando de 63, quando apareceu o sinal do Filho do Homem no céu. Vejam, esse anjo ainda não tinha se realizado, não tinha realizado sua manifestação em carne humana no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo como cumprimento correspondente ao tempo para a era e na era da pedra angular. Esse é o anjo que está ligado à era da pedra angular. Portanto, se é o anjo que tem o 7º selo, se é o anjo no qual se cumpre a segunda vinda do Senhor, e ainda em 2004, 2005, ainda, até em 2018, estava nos falando que ainda a dispensação da graça estava, a porta aberta estava por se fechar. Então, esse ministério desse anjo, o qual tem o 7º selo, não tinha se manifestado em carne humana no meio da igreja. E por isso é que ele nos diz aqui, neste ano 2012 também, diz, portanto, temos que estar vigiando sua vinda, com nossos olhos bem abertos às Escrituras, ao que dizem as Escrituras e ao que disse Deus por meio do precursor da segunda vinda de Cristo, porque esse é quem veio preparando-lhe o caminho. E ele disse, essa mensagem introduzirá Cristo ao mundo. Introduzirá Cristo, porque a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa. O mensageiro precursor introduz, precursa a vinda do Senhor com sua mensagem. E mesmo que se foi o mensageiro precursor, ficou a mensagem. Ficou o que ele disse. E, portanto, será como foi precursado esse evento prometido para o último dia, para benefício dos crentes em Cristo. Portanto, vejam, nos deixou a mensagem, é a plataforma, o fundamento do que estaria sendo realizado pelo Espírito Santo no cumprimento da segunda vinda do Senhor. Agora vejam na mensagem Desespero, na página 6, nos diz: eu creio que de todas as mensagens que preguei, essa foi absolutamente ordenada por Deus, exceto, com exceção, certamente os 7 selos, como comissão direta de Deus e outras coisas, o qual é diretamente a palavra. Mas falando das mensagens pregadas normalmente, eu creio que a dessa manhã, o sinal, foi pregado nessa manhã, o tema, o sinal, foi o mais importante. E escreve aí, depois dos selos à direita, esta é que necessariamente deveria seguir os 7 selos. Agora note bem o que vem após os 7 selos, a união das pessoas com Jesus Cristo. Vem? E aí desenha uma pedrinha angular à direita, o que vimos na mensagem, o sinal do tempo para nos unir. Depois vimos a mensagem, a luz vermelha da sua vinda, mostrando a condição desses últimos dias e o sinal em nosso meio das mulheres, procurando ser mais bonitas e também o que os homens fariam. Agora, em tempo para nos unir, aí à esquerda também escreve para cima a pedra angular. Há todos estes sinais do Espírito Santo nos guiando. Depois chegamos à coroação de todas essas mensagens desde os 7 selos. E chegamos a isso nessa manhã ao ver o sinal. E nisto podemos ver nossa condição e é para nos examinar e ver se realmente estamos em fé. Agora, um pouquinho mais adiante, na página 7, vejam na metade da página, nessa mensagem diz: eu sinceramente creio que estou na beira de algo tão maravilhoso que jamais se viu na terra desde os dias de Jesus Cristo. Mas somente será conhecido à medida de que será tão humilde, e à esquerda ele escreve para cima, e será tão humilde o que o homem chama poderoso, Deus o chama abominação. E o que o homem chama nécio, Deus chama poderoso. Então,
Observe, será tão humilde que passarão despercebidos se não tem o sinal para examiná-lo. E aí desenha à esquerda uma pedra angular e as eras. Quem teria pensado que a interpretação das montanhas saltando como carneiros e as folhas das árvores batendo palmas, era um profeta saindo do deserto, qual foi anunciado pelo profeta Isaías 712 anos antes? Este barbudo, vestido com pele de animais, não tinha púlpito onde pregar. Tinha sido excomulgado de todas as igrejas. Portanto, ali estava, na margem do Jordão, gritando: arrependei-vos, e chamando as pessoas de bando de víboras, ou seja, serpentes, a todas as pessoas, mas, porém, aquilo é o que Deus disse, que quando ele viesse, as montanhas saltariam como cordeirinhos. Vem, e os humildes viram isso e se alegraram. Como poderiam eles entender que aquele grande Messias que foi profetizado desde o princípio do livro, em Gênesis, e que ele viria um Salvador? Todos os sacrifícios e todos os profetas, e tudo tinha apontado para ele. E então, quando ele veio, supostamente pensou-se que fosse um nascimento ilegítimo. Um pai que nem mesmo estava casado com sua mãe. Supostamente vem, e a mulher foi encontrada grávida com o bebê antes que fossem até mesmo casados. E veio em tal, e nasceu um pequeno estábulo, como diz a Bíblia, o qual naqueles dias era uma gruta na fenda da montanha. Eu me encontrei com um lugar semelhante lá no Arizona quando andava de caça. Havia um estábulo feito na parte de trás, debaixo de um penhasco de rochas. E assim foi o lugar onde nasceu Jesus, numa fenda, numa manjedoura de palha ali com as vacas e demais animais. E ele foi criado como o ajudante de um carpinteiro, para a honra dos carpinteiros. Agora, como poderia este ser o poderoso Jeová? Como ele nos dizia em algumas mensagens, que se Deus cumpre a segunda vinda em um operário da construção, o creriam? O receberiam? Agora continua dizendo, mas certamente o era. Era uma pessoa estranha, sendo ainda criança, confundiu os sacerdotes com seu conhecimento da palavra. Por quê? Porque ele era a palavra. Ele nunca escreveu nenhum livro. Vejam. Ele não escreveu nenhum livro, nem escreveu uma só palavra. A única palavra que escreveu foi aquela na areia, quando aquela mulher foi acusada de adultério e ainda apagou essa palavra. Agora, vamos conhecer, em algum momento, o que foi que ele escreveu ali. Agora vejam, continua dizendo. Por que foi assim? Porque ele era a palavra. Ele não tinha que escrever nada. Sua própria vida falava. Ele era a palavra. Se eu não faço as obras do meu Pai, então não creia em mim. Vem, vê você? Se eu não faço exatamente o que a palavra diz que eu faria, então eu não sou a palavra. E isso é o que ele quis dizer. Ele é a palavra. Ou seja, ele em sua primeira vinda era o cumprimento da palavra que foi falada pelos profetas, as profecias que falavam da primeira vinda do Senhor. Ele não tinha que escrever nada, porque ele mesmo era o cumprimento, ele era a palavra, ele era o cumprimento do que foi falado. E assim é com a segunda vinda do Senhor, porque tudo é paralelo. Agora continua dizendo, os judeus, quando virem Cristo vindo pela sua igreja, dirão, este é quem nós estamos esperando. A primeira vinda de Cristo, os crentes em Cristo, a vinda onde cumprida, haverão onde cumprida? Com os judeus. A vinda de Cristo para o último dia, os judeus verão se cumprindo com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, vejam, vou voltar a repetir essa parte. A primeira vinda de Cristo, os crentes em Cristo, vem onde? Cumprida com os judeus. A vinda de Cristo para o último dia, os judeus verão se cumprindo com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, no meio dos gentios. A estatura da plenitude de Cristo. Ficamos em pé, nos colocamos de pé e deixamos assim, nessa ocasião, neste tema, a estatura da plenitude de Cristo, o nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.